Conheça o mistério da múmia de Galote, que intriga estudiosos quase 70 anos após ser achada no Pão de Açúcar. Cadáver encontrado na encosta de um dos mais belos cartões postais do Rio de Janeiro continua a intrigar montanhistas. De quem era? Como foi parar lá? E que fim levou? São algumas das muitas perguntas, muitas delas sem respostas. Ela não provoca transe em quem se aproxima dela, como a princesa Kerima, nem batia papo com o imperador Pedro II, como a cantora sacerdotisa Sam Amoensu, ambas parte de um acervo do Museu Nacional. Mesmo assim, quase 70 anos depois de sua descoberta, a múmia da Chaminé Galote, como ficou conhecida, continua a intrigar alpinistas e estudiosos no assunto. O mistério teve início na manhã do dia 19 de setembro de 1949. Lá pelas 7 horas da manhã, 5 amigos foram passear e se encontraram na Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha, para escalar o tão famoso Pão de Açúcar. Não era uma escalada como outra qualquer. Em vez de simplesmente subir o paredão de 396 metros de altura por uma das 3 vias de acesso já desbravadas, os intrépidos montanhistas, membros do Clube Excursionista Carioca, decidiram explorar uma 4ª trilha, ainda mais perigosa e arrojada que as anteriores. Os conquistadores levaram quase 5 anos para concluir a rota, que ficou conhecida como a Chaminé Galote, em homenagem ao senador Francisco Benjamin Galote. Durante anos foi considerada a mais difícil escalada do montanhismo brasileiro. Ainda na clareira que dá acesso ao paredão, Rolupi, então com 19 anos, começou a desconfiar de que algo estava errado quando viu um sapato de mulher deteriorado pelo tempo, em plena Mata Atlântica. Disse ele: será que daqui a pouco vamos encontrar a dona do sapato? Em tom de brincadeira. Mesmo assim, não foi dado muita importância. O sapato foi jogado fora e continuado foi a subida. Ele, no último dos desbravadores, que foi Rolupi, que desbravou este Chaminé Galote, morreu no dia 27 de agosto de 2018, aos 88 anos, pois havia um cadáver no meio da escalada. Alguns metros acima, Oliveira, o caçula do grupo com estes 18 anos, desbravava a encosta do morro. Dali a pouco, por volta das 11h30, se deparou com um cadáver preso pela garganta numa fenda estreita da rocha, apelidada de Chaminé pelos alpinistas. Ao contrário do que se poderia imaginar, o defunto não estava em estado de putrefação, e sim mumificado. Quando o vento bateu mais forte, o cabelo, que era enorme, pousou no ombro de um dos alpinistas. Foi aí que eles perceberam que se tratava de uma pessoa. O relato foi contado num documentário da Cinquentona Galote no ano de 2004, escrito e dirigido por Priscila Boto e Paulo de Barros. Oliveira, na mesma hora, gritou para os amigos: "Ó, tem uma múmia, uma pessoa morta aqui." Rolupi e Menescal caíram na gargalhada. "Que história é essa?" quis saber Rolupi aos risos. "Achou a dona do sapato?" fez graça a Menescal. Os dois levaram na brincadeira, mas Oliveira não. Quando chegaram ao local, tomaram um susto daqueles. A coisa era séria mesmo. Diante da descoberta macabra, os amigos resolveram suspender a escalada e avisar a polícia.
A tão sonhada conquista da Chaminé Galotti, proeza alcançada só 5 anos depois, em 1954, teria que ficar para outro dia. Na manhã seguinte, os 5 voltaram à Urca acompanhados de policiais, repórteres e legistas. Munidos de grampos, martelos e brocas, desceram o corpo da múmia até a clareira onde estavam os bombeiros. Naquela época, os escaladores usavam cordas de sisal e coturnos com tachas, tudo muito rudimentar para os padrões atuais. A descoberta da múmia virou notícia em todos os jornais. Para espanto geral, o laudo, assinado pelo médico legista José Sevineto, desfez o mal-entendido. O cadáver não era de uma mulher, como imaginado inicialmente por conta da vasta cabeleira, mas de um homem. Segundo a nota publicada na edição do dia 20 de setembro de 1949 do jornal O Globo, os restos mortais pertenciam a um indivíduo da cor branca, com 35 anos presumíveis, de complexão franzina e com 1,60 m de altura. Ainda de acordo com o laudo, o defunto, que vestia um suéter e uma camisa sem mangas de algodão, não apresentava sinais de fratura nem vestígio de bala ou facada. E o pior, não trazia documentos. Os legistas concluíram que o cadáver estava lá havia uns 6 meses, pelo menos. Foi mumificado devido à maresia. Agora, qual foi o fim desta múmia carioca? Apesar de toda a repercussão nos jornais da época, nenhum amigo, parente ou familiar apareceu no Instituto Médico Legal, IML, para reconhecer o corpo. De quem era o cadáver encontrado no Chaminé Galotti, ninguém sabe. A identidade da múmia, 7 décadas depois, continua ignorada. Mas essa é apenas uma das muitas perguntas sem resposta. Outra, como foi parar lá esse cadáver? Há várias hipóteses, muitas de suicídio a assassinato. Porém, o extinto jornal A Noite, um dos muitos a cobrir o caso, os restos mortais pertenciam a um mendigo que teria se jogado morro abaixo. Rodolfo Campos, roteirista e diretor do curta A Múmia de Galotti, de 2009, tem outra versão. Por ser um homem vestido roupas de mulher e ter os cabelos compridos, seria um suspeito que fosse travesti, que talvez estivesse fugindo de alguém ou tentado se esconder na mata. Mas é impossível confirmar com certeza este relato. Será que, no fim das contas, o mistério da múmia carioca esconde um caso de transfobia? Há quem sustente ainda a tese de que o corpo seria de algum morador de uma favela próxima, localizada entre o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. O historiador Milton Teixeira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, rebate essa teoria. Ele explica que naquele local há uma caverna e que nos anos de 1940 morou ali um português que vivia da pesca e da venda de artesanatos. Nos anos de 1960, o tal eremita ganhou a companhia de um casal de retirantes cearenses. Em 1968, os militares ordenaram a saída dos 3 e hoje, na caverna, vivem apenas morcegos, arremata o historiador. Outra pergunta intrigante: que fim levou a múmia do Pão de Açúcar? Tudo indica que, a exemplo das peças egípcias que fazem parte do acervo de 20 milhões de itens do Museu Nacional, teve a múmia do Rio de Janeiro um destino trágico.
A história é que, em vez de ter sido consumida pelas chamas de um incêndio, teria sido sepultada como indigente por falta de documentação e reconhecimento familiar.